você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 21. Atos 17, versículo 21. Atos, capítulo 17, versículo 21. Todos acharam? Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Podeis assentar. Eu quero começar essa meditação nesta noite para nós orarmos, em fazer com que você entenda, e isso não é a primeira vez que eu vou dizer para você, que conhecer a Deus não é ter habilidades racionais ou entender ou armazenar informações. Conhecer a Deus, você só conhece a Deus quando você consegue praticar aquilo que Ele te diz. Então, conhecimento de Deus não é meramente informações. Não é porque você nasceu no cristianismo, ou porque você conhece a Escritura, ou porque você conhece alguns versículos, é que você conhece a Deus. É a mesma coisa eu dizer para você, você conhece a história, por exemplo, de Pedro Álvares Cabral? Conheço. Mas você o conhece? Não. Então, conhecer a Deus não significa ter informações sobre a palavra dele, nem sobre a Escritura. Conhecer a Deus significa praticar aquilo que está escrito. Eu quero ler com você, desde o começo, para que você entenda, Atos 17, 15. Paulo saindo de Bereia, porque estava perseguido pelos tessalonicenses, ele diz assim no versículo 15, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo. Aquele lugar estava fazendo mal para Paulo, no sentido de incomodá-lo a fazer alguma coisa por aquele povo que estava na idolatria, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele disputava na praça e na sinagoga. Então, ele estava tão incomodado com a idolatria do lugar e com todo o engano, que ele colocava para fora e ensinava e procurava fazer um confrontamento. Versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Bom, quando nós falamos sobre filósofos, e nós falamos dos epicureus, de Epicuro, ele era o líder dos epicureus, e ele tinha, a filosofia dele baseava o seguinte, que tudo tinha que ter um prazer, tudo tinha que dar prazer. Esse era o epicureu. Líder dos epicureus, tudo tinha que ter, a fonte da vida tinha que ter prazer, você tinha que ter prazer em tudo, você tinha que ter prazer em saber, prazer em não saber, tudo você tinha que tirar o prazer de tudo. O contrário dos estoicos, que o líder deles, o filósofo líder era Zenão, que já trabalhava o seguinte, negação de todo prazer, negação de todo prazer, você não pode ter prazer nenhum, você não pode ter prazer nenhum. Bom, Paulo começa a pregar nas sinagogas para os judeus, nas praças para os religiosos e para os que amontoavam, e também acontece de confrontar com alguns filósofos. E é aqui que eu começo a nossa meditação. Você sabia que muitos cristãos hoje, que se dizem cristãos, não passam de filósofos? Filosofia, sofia, sabedoria. Tudo que eles sabem de Deus é a caráter de informação. Alguns filósofos contendiam com Paulo e diziam, esse tagarela, ele quer nos anunciar novos deuses. Quantas vezes você olha para um cristão e tudo que ele faz do evangelho nada mais é do que uma filosofia.
ele aprende sobre Deus, aprende sobre o cristianismo e vive aquela vida de uma maneira metódica, de uma maneira rotineira, de uma maneira totalmente enquadrada nos seus parâmetros, nas suas limitações, e ele não consegue servir ao Deus vivo. Então Paulo tem esse confronto com essas duas turmas de filósofos, e ele anunciava Jesus e a ressurreição. Versículo 19. Tomando-o, levaram ao Areópago. O Areópago era um lugar onde os filósofos se reuniam e eles discutiam as filosofias deles. E o que Paulo observa ali no Areópago? A Bíblia diz assim, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa, do que falas? Quer dizer, o que é isso novo que você está explicando? Até aqui no versículo de número 19, você fala, ó, que coisa interessante, né? Os atenienses estavam interessados naquilo que é novo. Você acha que isso era interesse ou só curiosidade? O seu apreço por conhecer mais de Deus é interesse ou curiosidade? Curiosidade você fica sabendo e aquilo já logo cai no esquecimento e na ignorância, você ignora. Isso é curiosidade. Agora, conhecimento, quando você quer conhecer a Deus, você procura praticar. Não há barreiras, não há dificuldades, não há empecilhos para você praticar a palavra. Deus não quer que nós nos tornemos filósofos. Deus não quer que nós transformemos aquilo que temos em Deus em mero conhecimento de blá, blá, blá. Não adianta. Se o seu cristianismo for mera conversação, se o seu cristianismo for apenas conversas tagarelas. A Bíblia diz assim no versículo de número 20, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, isso eu leio de novo o versículo, e residentes de nenhuma coisa se ocupavam. Presta atenção nessa frase. De nenhuma outra coisa se ocupavam, senão do que? Lê aí na sua Bíblia. De ouvir e dizer novidades. E é aqui que eu quero meditar com você um pouquinho. O Senhor Jesus fala para os judeus sobre o vinho novo e vinho velho, o odre novo e odre velho. Jesus estava falando sobre a incapacidade de uma pessoa receber o evangelho como um vinho novo, sendo alguém totalmente amarrado aos rituais judaicos. Nesse ponto aqui, o que eu quero que você olhe e raciocine? Quantos cristãos hoje que vivem e são escravos e dependentes de novidades? Os atenienses eram escravos de coisas novas. Eles precisavam tanto ouvir quanto dizer algo novo. Por quê? O que leva hoje um cristão a sempre querer estar recebendo algo novo, buscando algo novo? Pastora, mas eu não tenho que receber coisas novas? Assim como uma planta que você planta, uma árvore frutífera, que você planta na sua casa, vamos supor que você planta lá um pé de laranja, e ela dá aquela carga de laranjas, e você arranca o pé para plantar outro pequeno, para depois dar outra carga de laranja, você faz isso? Não. A mesma laranjeira vai dando cargas de laranja. O que eu e você precisamos entender, que as coisas novas que nós precisamos, precisam ser oriundas da raiz que há dentro de nós. As coisas novas que devem vir até você, devem brotar de dentro de você e não vir do lado de fora. Dá para você entender sobre coisas novas de Deus e novidades que vêm do lado de fora, que faz as pessoas serem viciadas e dependentes de coisas, de circunstâncias e de sensações. Pessoas que precisam estar sempre sentindo alguma coisa, com alguma sensação, com alguma novidade, com algum sopro de algum lugar, para que elas se sintam vivas no Evangelho. Isso não é cristianismo. O cristianismo é você permitir com que o Espírito Santo mate
a velha criatura e faça gerar uma nova criatura, trazendo verdadeiramente, de uma maneira legítima, coisas novas vindas de dentro de você, por uma obra do Espírito Santo de Deus, e não por aquilo que Satanás trabalha do lado de fora. Quantas novidades você já viu dentro do Evangelho que passaram? Por que as pessoas são caçadoras de novidades? Primeiro, se interessam por novidade. Conhecimento superficial. Elas querem conhecer a Deus por dizer e ouvir. Você não conhece a Deus de ouvir e dizer. Você conhece a Deus de andar com Ele. Você conhece a Deus de praticar a palavra. Você pode ouvir a palavra de Deus 20 anos, 30 anos. Se você não praticar, você não conhece a Deus. O conhecimento de Deus é atribuído por Jesus Cristo a partir do momento que se existe a prática. Jesus, explicando isso de diversas maneiras, ele disse assim, em João capítulo 15, toda árvore que dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Ele diz, eu sou a videira, e vocês, o quê? São os ramos. E vocês precisam dar frutos. Então, se não sair de mim, e porque de mim veio de Deus, não conhece-se a Deus. Você não conhece a Deus pelo que você fala, você não conhece a Deus pelo que você ouve. Você só conhece o Deus que você pratica. Você só conhece o Deus que você vive. Isso deveria ser uma compreensão para nós exata e nítida. Nós não deveríamos acreditar que conhecemos a Deus porque falamos bem de Deus, ou porque ouvimos bem de Deus. Mas o único conhecimento que eu tenho de Deus é o que eu pratico. O único conhecimento que você tem de Deus é o que você pratica. Paulo percebe que os atenienses eram caçadores de novidades, buscadores de coisas novas. Tudo que eles ouviam, eles davam atenção e tinham aquele utópico interesse por curiosidade, depois nada fixava. Quantos crentes assim, eles querem sempre estar recebendo de Deus uma novidade. Eles sempre querem estar recebendo uma bênção, ou uma hora arrepiados, ou uma hora comovidos, ou uma hora. Será que essa pessoa não percebe que ela está naquele terreno que Jesus diz, não tem raiz em si mesma, e tudo nasce rapidamente, mas vindo o sol, vindo a perseguição por causa da palavra, leva tudo embora? Será que nós somos tão dependentes e escravos das emoções que nós não conseguimos entender que precisamos, diz o Senhor Jesus em Mateus 13, termos raiz em nós mesmos? Precisamos gerar de dentro de nós a Escritura. Ela precisa estar dentro de nós e fazer parte da nossa vida, do nosso caráter, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos. Não podemos buscar no Evangelho emoções, temos que buscar estrutura, temos que buscar fundamentos. Você lembra quando você era criança que contaram para você sobre o lobo mau e os 3 porquinhos? Lembra disso? Que fizeram uma casa de palha, uma casa de tijolos e uma casa de madeira. E o lobo mau não conseguiu assoprar sobre a casa de tijolos. Então, desde criança, você aprendeu que fundamento e construção é necessário. Até a mesma cultura, baseado nessa história, é importante para que uma criança entenda que palha e que madeira não consegue parar diante do lobo. Por isso que muitos crentes têm sido arrebatados na tempestade. Por isso que tem faltado fortaleza. Por isso que tem faltado idoneidade. Por isso que tem faltado compromisso. Você não sabe de Deus o que canta, você não sabe de Deus o que você tem informações, versículos bíblicos, tempo de cristianismo, você sabe de Deus o que você vive. Isso é lógico e não adianta nós queremos nos enganar. Paulo percebe que os atenienses eram pessoas curiosas, apenas curiosas, caçadores de novidades. Tem pouco crente caçador de novidade? Não, tem muito crente. A ocupação de dizer e ouvir coisas novas. Conhecimento proveniente de ouvir e falar. Você só sabe o que pratica. Vamos comigo em Paulo, 1 Timóteo.
1 Timóteo, capítulo 4. Versículo de número 11. Primeira Timóteo 4:11, manda essas coisas e ensinas. Ou seja, Paulo dizia para Timóteo, você precisa ser mais incisivo na pregação da doutrina. Doutrina não se prega igual se você estivesse vendendo sorvete na esquina. Doutrina se prega com autoridade. Ele dizia, doutrina você manda, Timóteo. E você ensina. E aí ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ninguém te diminua por você ser jovem. Se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, crie rudimentos. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olhe para o seu irmão e diga, tenha cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso, salvará a ti mesmo como os que te ouvem. Ou seja, você tem que criar rudimento, você tem que ser exemplo. O pastor que não vive o que prega, não dá rudimento para a congregação. Isso é bíblico e lógico. O pastor que não vive aquilo que prega, a palavra não pregada, não vivida pelo pregador, não causa fundamento nas ovelhas. Palavra que causa fundamento nas ovelhas, foi ele explicando para Timóteo. É palavra que o pregador ama, obedece e prega. Então não adianta você falar do evangelho se você não vive. Não adianta você recitar versículos se você não vive. Não tem efeito. A Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca, nós temos que crer nela primeiramente. Primeiramente temos que crer nessa palavra e vivenciá-la para que depois ela tenha efeito. A palavra é viva. E ela só cria efeito nos ouvintes quando ela sai de um coração praticante. Quantas pessoas estão dentro da igreja a critério de ouvinte, a critério de repetição, ouve, repete, mas não vive. Não fique atrás de novidade. Crentes que ficam buscando novidades, que ficam buscando um tocar, um mexer, um arrepio, uma comoção, são crentes que não têm raiz em si mesmo. E hoje as igrejas estão abarrotadas de pessoas caçadoras de novidade. Coisas novas devem nascer da raiz, como frutos novos. Mas eu estou meio assim desanimado, eu estou meio assim, meio prostrado, estou precisando de um gás. Deus não dá gás. Deus não dá gás, meu irmão. Deus dá óleo. Deus dá o Espírito Santo de Deus. Você está desanimado, você está prostrado, você está com a sua fé caída, você está morno, porque você pecou lá atrás. Porque você não viu onde você caiu. Sua vida espiritual, a parte de mantê-la acesa, é responsabilidade sua. Você negligenciou a leitura da palavra. Você negligenciou a aplicação da doutrina. Você negligenciou a oração. É por isso que as pessoas hoje estão mornas. As pessoas negligenciam a oração e acham que vão continuar da mesma maneira. As pessoas negligenciam o altar e acham que vão poder levar a vida de qualquer maneira. Hein? Você acha realmente? Você está com muita fome e eu digo para você, eu vou resolver seu problema. E eu pego um alimento e mastigo e como ele perto de você. Você acha que isso vai te sustentar? Não, se você não mastigar e não mandar para dentro, não te sustenta. Muitas pessoas têm vindo à igreja e elas têm ouvido a palavra, mas não têm entrado dentro delas, não têm gerado dentro delas um novo ser, uma nova criatura, e elas continuam saindo com fome. Por quê? Porque elas chegam para ouvir. O Senhor Jesus disse, explica no mesmo texto que eu estava me referindo, a parábola do semeador. Elas chegam para ouvir já precavidas, já com uma pré-disposição de não aprender.
Então Jesus diz assim a elas: elas não serão curadas e não se converterão. Muitas pessoas não estão se convertendo com mensagens que salvaria até Barrabás. E por que não se convertem? Porque já estão predispostas, já estão predeterminadas, são ouvintes atrás de novidades, buscam aquilo que lhes interessa, buscam aquilo que lhes são interessante. Existe uma grande diferença entre o que Deus quer para você e aquilo que você quer. Bom, tudo novo deve frutificar da videira que é Jesus. A busca por novidade é gerada primeiro por insatisfação. Eu costumo dizer sempre, vou repetir de novo, se Jesus não te satisfaz, nada que Ele possa te oferecer vai te satisfazer. Eu fico olhando para Israel no deserto. Você quer uma fase de um povo abençoado? Israel no deserto. Isso converteu-os? Não. Isso os trouxe para perto de Deus? Não. Se Jesus não é sua alegria, se Jesus não é sua satisfação, se Jesus não é tudo aquilo que você ama, nada vai te satisfazer. Existem pessoas que sempre precisam estar tendo Jesus e um cargo, Jesus e um dom, Jesus e uma bênção, Jesus e uma viagem, Jesus e algo novo, Jesus e algo. Jesus deve ser o único, e Ele deve estar entronizado em seu coração. Os atenienses eram escravos de novidades, pessoas insatisfeitas, são caçadoras de coisas novas. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida e percebesse se você é uma pessoa dependente de coisas novas. Se você é uma pessoa dependente, sempre tem que estar acontecendo algo novo na sua vida. Sempre tem que estar acontecendo algo que arrebate você, que deixe você embasbacado. E você não consegue construir uma história dentro daquilo que Deus tem te dado. Existem coisas novas em Deus, inúmeras, derivadas da raiz que é Cristo. Inúmeras coisas novas. Só que não pode vir conceitos e preceitos do lado de fora. Não pode brotar isso do lado de fora. Existe satisfação em você? Eu queria perguntar uma coisa: sua vida te traz satisfação? Sua vida em Deus? Você é uma pessoa que tem alegria em viver a sua vida? E essa alegria, ao mesmo tempo que te satisfaz, ela te dá combustão para você buscar coisas novas em Deus, para você procurar mais de Deus. Se a sua vida não está boa como está, ou como deveria estar, existe um responsável. Quem é? Você. Você. É muito fácil atribuir ao outro os seus sofrimentos, as suas faltas, as suas carências, as suas falhas. Nós herdamos alguns vícios dos nossos pais. E um dos vícios é o apontar de dedo. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. Serpente foi o diabo. E aí? Um dos vícios que nós herdamos dos nossos pais. Se você entender que em Deus você pode ter solução, que em Deus você pode ter força, que em Deus você pode vencer, que em Deus você pode consertar, você pode. Mas se você responsabilizar outras pessoas, ou responsabilizar outras situações ou circunstâncias, para que você viva melhor, você está boicotando a sua história. Não atribua aos outros a resolução dos seus problemas. Não faça isso. A insatisfação de algumas pessoas fazem com que elas desistam dos seus projetos, desistam dos seus sonhos, desistam da sua vida e vá buscar algo novo, que vá buscar a adrenalina dela. Você sabia que tem gente viciada em adrenalina? Sempre tem que estar sentindo alguma coisa nova, A busca por novidade é gerada por insatisfação e por deficiência na construção. Diga, eu preciso construir a minha vida. Tá, quantos anos você tem? Em que fase você está?
já devia estar no acabamento? Em que fase você está da construção da sua vida? Já dá para ficar dentro de você? Porque uma casa só dá para morar dentro em fase de acabamento. Já dá para ficar dentro de você? Já dá? Jesus compara um coração e uma alma como uma casa. Em Lucas 11. E ele diz assim que uma casa adornada, terminada, mas vazia, é um local de demônios. Você está em construção, você está em reforma, você está dentro de você, junto com o Senhor Jesus, olhando, analisando, observando, buscando mudanças. Ou será que você é um caçador de coisas novas, de novidades? O que nós precisamos entender é que precisamos nos autoconstruir. Você precisa olhar para dentro de você. Você precisa ler mais a Bíblia. A palavra que você tem ignorado hoje tem trazido... Essa ignorância tem trazido destruição para a sua vida. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Medita na palavra. Deus olha para Josué e diz assim: você é escolhido, você é eleito para ficar no lugar de Moisés. Eu tenho uma promessa com você. Só que se você não ler essa escritura, se você não meditar nela, e se ela não ocupar seu coração, sua mente, sua boca, nada de promessa. Os crentes querem que Deus faça por eles, sendo que eles não fazem o mínimo por eles, que é apreciar a Escritura. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia. Isso aqui é a novidade que você precisa. Está tudo aqui na Escritura. Crentes que não conseguem achar profetas menores, crentes que não conseguem entender versículo, como que é? Como que é? Você já viu um bebê e uma mãe junto? A mãe consegue entender a linguagem do bebê. A criança mal fala. A mãe sabe se ele quer água, se ele quer comida, se ele está com dor, se ele está com sono. Por quê? Por causa da convivência, por causa do interesse. Agora, como nós podemos dizermos que amamos a Deus se não conseguimos ler a Escritura? As pessoas dizem assim: eu não leio porque não entende. Não entende porque não lê. Eu quero perguntar, hoje é sexta-feira. Essa semana, que dia que você parou para ler um capítulo da Bíblia? Para estudar, para fazer um rascunho? E você acha que vai ficar de pé? Tem gente que já está de gatão agora, antes do final. Na beirinha do final. E você sabe por que o céu vai ser tão gostoso? Porque os mais ou menos não vão entrar. Você sabia disso? Os mornos, os glutões, os beberrões, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, eles não vão entrar. Por isso que o céu é céu. Por isso que o céu é céu. Jesus olha e diz assim: muitos dizem que eu sou o Senhor deles. Muitos dizem que eu sou o Senhor. Mas esses não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque eles não fazem o que eu mando. Jesus manda, e você e eu precisamos entender isso, que cristianismo não é uma opção utópica. Você não pode escolher obedecer, você não pode escolher mudar, você não pode escolher ser fervoroso, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando? Quando Jesus já estiver tocando a última trombeta, você vai pedir óleo emprestado para quem? Para mim eu não vou te dar, para o teu irmão do lado ele não vai te dar, para quem? Existem algumas coisas que o céu não admite. Qual que é? Várias, pastora. Uma delas, aquele que não tem, até o que tem Deus tira. Diga isso para o seu irmão. Até o que tem Deus tira, Deus arranca. Por quê? Porque tem pouco. Tem pouco. Por quê? Mas pastora, não é justo. Porque o céu foi liberado para mim e para você por causa de Cristo. Graça liberada, poder liberado, autoridade liberada. É para ter muito. E Paulo quis expressar e diz assim: enchei-vos do Espírito. Ou seja, pode à vontade ele não dá sobre medida. Vamos embora, vamos buscar mais. É inadmissível para o céu, inadmissível para o céu, pessoas que ficam pedindo emprestado. Não tem o suficiente para manter-se de pé, não tem o suficiente para parar de pecar.
para parar de pecar. Quanto tempo você tem carregado esse pecado? Quanto tempo você tem lutado contra esse pecado? Crente luta contra o pecado? Não, crente esmaga a cabeça de Satanás. Foi isso que Jesus diz. Quando é que a igreja do Senhor Jesus vai ter postura de igreja, sem mancha, sem mácula e sem ruga? Quando é? Atrás de novidades? De coisas novas? Não sei, a minha vida está tão sem sentido. Parece que eu estou vazio, não sei, parece que eu não tenho mais fé. Rebobina um pouquinho a sua fita. Olha o seu desleixo, olha o que você ignorou, olha atrás de quem você foi, olha para onde você olhou. A responsabilidade da temperatura espiritual é sua. A responsabilidade da temperatura espiritual é sua. O poder do Espírito Santo está aí, ele foi derramado. É para quem quer, é para quem quer, é para quem busca. Só que o Espírito Santo não vai ficar invadindo corações, não. Você tem pouco do Espírito, a culpa é sua. A culpa é sua porque você tem pouco do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi derramado. Eu queria que você me disse, quanto que você tem do Espírito Santo? Quanto que você tem do Espírito Santo? Hã? Quanto que você tem? Já não dava para você ter mais do que você tem agora? Dava ou não dava? Ser sincero. Por quê? Cadê a oração? Cadê busca? Cadê consagração? Você está esperando quando para se consagrar? Quando que você está esperando para buscar mais o Espírito Santo? Quando? Amanhã? Você não sabe se você vai estar vivo. Quando que você está esperando para ser cheio do Espírito Santo? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Não é para amanhã, não é para depois, é agora. Você precisa entender essa urgência na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Esse é o novo que Deus nos deu. Nada de querer novidade, novidade, novidade. Você precisa do novo. Chega de insatisfação, chega de ausência, de autoconfrontação. Confronte-se, construa. E terceiro e último, falência emocional. Toda pessoa que fica buscando novidades faliu emocionalmente e espiritualmente. Jesus ainda é novo para você? Tem gente que Jesus envelheceu. Já não brilha mais, já não fala mais, já não alegra mais, já não empolga mais, já não dinamiza mais, já não entusiasma mais. Tem gente que Jesus envelheceu. Jesus é novo todos os dias para mim e para você. É novo. A nova vida que Ele nos dá é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Para nós orarmos, eu queria perguntar uma coisa para você. Jesus ainda é novo para você? Se não for, cuidado. Você está no alvo do diabo. Satanás vai criar novidades para você. E Satanás é o criador das novidades. São laços. Laços espirituais. Para enganjar, para arrebatar, para embrenhar. Você deve conhecer muitos crentes caçadores de novidades, que sempre precisam de uma combustão emocional para estarem servindo a Deus. Precisam de um pregador novo, de uma palavra nova, de uma oração nova, de tudo novo. Só ele que é velho e ele não entende isso. O novo deve vir de dentro de você. Se Jesus ainda é o novo de Deus para você, se Jesus ainda te encanta, se Jesus ainda te abraça, se Jesus ainda te absorve, se Jesus ainda é o seu Senhor, tudo novo vem dele. E o seu contentamento é incomparável.